A gente vai conversar agora mais um pouco sobre esse caso com o Dr. Laércio de Carvalho, especialista em segurança pública. Doutor Laércio, bom dia. É até difícil a gente dar bom dia numa situação como essa, de mais um caso. Essa semana a gente teve domingo, Dia Internacional da Mulher, e hoje a gente está aqui trazendo mais um caso de feminicídio registrado no DF. Até quando, doutor Laércio? Assim, eu tô aqui e, sinceramente, eu fico arrepiado diante de uma situação como essa, porque eu não sei até quando a gente vai estar aqui trazendo fatos tão trágicos quanto esse. Bom dia aos telespectadores. Kenzo, é realmente assustador. O Dia Internacional da Mulher foi comemorado no domingo e na segunda-feira, às 13 horas, pontualmente, mais uma tragédia mostrando que a violência doméstica, a violência de gênero e o feminicídio precisam realmente, como você pontuou, de um enfrentamento sério, dedicado do Estado e da sociedade. A Luana tinha apenas 41 anos, era uma mulher batalhadora, trabalhava como manicure incansavelmente para manter a família, para criar bem seus filhos. Aliás, deixou 3 filhos órfãos, todos muito jovens. Nós acompanhamos atônitos o desespero daqueles jovens no interior da 16ª Delegacia, lamentando a tragédia pela perda da mãe e do pai, porque o pai está preso, lá deve permanecer, a pena do feminicídio é altíssima e nós esperamos que o Estado seja implacável na responsabilização desse covarde que assassinou a Luana. E esse homem, que nem dá pra gente chamar ele de homem, chegou a gravar, inclusive, um áudio para o filho falando sobre essa situação. A crueldade dele e a frieza em que toda essa dinâmica aconteceu, gente. A gente está falando de um caso de um homem que era motorista de aplicativo, a ex-companheira dele, que perdeu a vida, a Luana, trabalhava como manicure, e eles tiveram uma discussão dentro do carro. Durante essa discussão, esse homem acabou tirando uma faca, ou seja, ele se planejou para tomar tal atitude. A faca não surgiu do nada dali, ele estava andando armado com uma faca e acabou esfaqueando essa vítima. A gente vai trazer agora, doutor Laércio, um trecho sobre um áudio em que, no momento, logo depois de tirar a vida dessa mulher, esse homem manda um áudio para o filho falando que cometeu esse crime. Vamos ver. Peguei sua mãe com o galego e fiz merda. Matei sua mãe, cara. Tô na delegacia 16ª me entregando aqui. Matei sua mãe dentro do carro. Desculpa, meu filho, mas não aguentei. Sofrimento demais. Tô me entregando aqui na delegacia nesse exato momento. Tchau. Doutor Laércio, sofrimento demais? Na verdade, Kenzo, isso é um covarde, isso é um sujeito fraco, um sujeito inseguro. É mais um desses agressores que se esconde atrás dessa história de abandono, de sofrimento, para justificar a barbárie que cometeu. Esse indivíduo, Kenzo, ele fez vários contatos telefônicos, o que denota, inclusive, uma premeditação, porque ele faz uma ligação de vídeo para um indivíduo que não tem nada a ver com essa história, que ele suspeitava que tivesse algum relacionamento com a ex-esposa dele, porque a Luana, é bom que se diga isso, era ex-esposa desse covarde, já havia separado dele. Com certeza, mesmo assim, Kenzo, não havia nenhuma indicação que ela tivesse algum outro relacionamento. Ele faz uma outra chamada de vídeo para uma mulher que não tem nada a ver com a história, querendo relatar a besteira que fez. E ele grava um áudio para o próprio filho. Esse filho chega na 16ª Delegacia, nós o recebemos lá, em choque absoluto, porque a Luana, Kenzo, era uma pessoa muito querida, era uma daquelas mães exemplares. Ela trabalhava de sol a sol, como já relatei, com o único propósito de criar bem seus filhos, de ser uma mãe presente e que assistia aos filhos em tudo que eles precisavam. Por outro lado, esse covarde aí, ciumento, possessivo, um indivíduo que não sabia controlar seus impulsos, ele premedita esse crime, tanto que ele trazia consigo uma faca, ele atrai a vítima para um lugar ermo, distante a quase 10 quilômetros de Planaltina, lá na DF-128, simula que precisa bater um papo com ela, tentar uma reconciliação, mas na verdade ele já estava cheio de maldade.
ele deita o banco do carona onde a vítima estava para que as pessoas que passavam por ali não percebessem que havia uma situação de violência e de agressão. Então ele premedita tudo, leva uma faca enorme, uma faca de peixeiro, e ali ele desfere 3 golpes fatais nessa jovem, que vem ser a 7ª vítima de feminicídio em pouco mais de 2 meses no Distrito Federal. Doutor Laércio, o senhor estava inclusive de plantão lá na delegacia quando recebeu, como o senhor bem lembrou agora, recebeu o filho dessa vítima, o filho da Luana, esteve lá na delegacia. Eu queria, se possível, doutor Laércio, que o senhor relatasse para a gente o local em que ele levou essa vítima, né? Era um local deserto ou era um local onde tinha uma movimentação de pessoas, onde ele teria dito para essa vítima que iria fazer ali ter uma conversa com ela, né? O que na verdade ele estava ali era armando toda a emboscada para tirar a vida dessa mulher. Kenzo, ele leva essa senhora no próprio veículo dele, ela no banco do carona e ele dirigindo, para um local relativamente ermo. É uma rodovia DF-128, nas proximidades ali do chamado Morro da Capelinha. É um lugar de tráfego de veículos, mas não de pedestres. De pedestres. Né? É um lugar onde ele ficou bem à vontade para fazer o que ele planejava fazer. Ele sabia que um eventual socorro ali demorava muito. A vítima, Kenzo, ainda agonizando, ela implora para que ele mesmo o socorra, porque ela sabia que ali não haveria outro meio de ser socorrida. E ele, de forma tão cruel, ele fala para ela: você já está morta. Ela estava agonizando, ela estava sofrendo com os 3 golpes de faca que sofreu. E esse infeliz, além de praticar o crime, ele ainda desdenha. Faz vídeo, chamada de vídeo, grava áudio, né, tira fotografias. Então, tudo mostra a frieza desse indivíduo. Nós o recebemos na 16ª DP e ele chega lá simulando uma situação de desespero. Ele estava bem ensanguentado com o sangue da vítima e ele começa a gritar no saguão da delegacia: acabei de fazer uma besteira, acabei de fazer uma besteira. Na verdade, ele é um indivíduo calculista, ele premeditou o crime, ele sabia das consequências do crime, porque a própria Luana chega a falar para ele: pense pelo menos em nossos filhos. Porque ela percebeu, ele aplica um golpe que não é fatal e ela começa a implorar pela vida dela, ela luta com ele no interior do carro, pede para que ele faça uma reflexão sobre as consequências daquilo para os 3 filhos e ele nada o demove, ele estava decidido a tirar a vida de Luana. Vamos mostrar agora, doutor Laércio, um trecho do depoimento desse monstro, assim que ele chegou na delegacia, depois que ele foi preso. Vamos ver. Quando eu tirei o cinto, assim, ela falou: o que tu vai fazer, Wellington? Eu falei: nada não, hein? Tô cansado, tô só puxei a camisa assim. Aí ele falou: bicho, eu já tô na merda mesmo. Peguei, parei o carro e peguei a faca e fui pra cima dela. Tá. Onde é que tava a faca, seu Wellington? Debaixo do tapete do motorista. Debaixo do tapete do motorista? O senhor já veio com essa faca de casa? Eu queria pegar o menino, né? O cara. O senhor tinha quanto tempo que você tava com essa faca lá? Não, eu peguei lá de manhã pra ir atrás dela. O senhor pegou essa faca onde? Na minha casa. Na casa do senhor? O senhor pode descrever como é que é essa faca? Uma faca branca. De açougue. Já subiu, né? Então, quando o senhor... Aí, ela estava de cinto? Tava, ela tirou o cinto na hora da confusão. Aí, quando o senhor tirou o cinto, o senhor abaixou, você anunciou, antes o senhor tinha tirado a camisa, e a camisa... A camisa eu tirei na hora, quando ela tava morta, eu tirei pra jogar em cima dela. Ah, entendi. Então o senhor tava... que roupa o senhor tava na hora? Como é que tava o banco do carona? Eu puxei pra ela deitar e... Ah, entendi. Então o senhor, quando o senhor baixou para pegar a faca debaixo do motorista do banco, o senhor tirou o cinto e ela perguntou: o que é isso? Em ato contínuo, ela tentou tirar o cinto ou... Ela tirou o cinto. Ela tirou na hora, passei correndo. Certo, e aí? Aí eu peguei e segurei ela. No pescoço dela um pouco, pra ela dar uma tonteira, falei que eu fui a faca e falou: faz isso não. A nossa filha. Eu falei: você não tá pensando em nós aí? Aí foi quando eu vi a gente empurrar da faca, eu falei: ixi, agora eu matei a mulher. Doutor Laércio, ouvindo esse relato desse monstro do Wellington, de 43 anos, que tirou a vida da ex-companheira, esse é o covarde, é esse o monstro de 43 anos que tirou a vida da ex-companheira, de quem ele já estava separado durante uma discussão que eles tiveram dentro do carro. E no relato do doutor Laércio, dá para a gente perceber o quanto que ele premeditou
com detalhes, porque ele levou essa faca, ele contou que saiu de casa, pegou essa faca, era dele, de dentro de casa, levou essa faca, premeditou todo esse crime antes que essa tragédia acontecesse. Né? Com certeza, Kenzo, ele esconde a faca embaixo do tapete, segundo o relato dele próprio, para que a vítima não percebesse que ele tinha essa arma. Ele deita o banco do carona, ele anuncia para a vítima que vai praticar aquele ato, ela implora pela própria vida, ela luta, ela tinha, Kenzo, lesões de defesa, que são comuns em vítimas que se debatem muito por ocasião desse tipo de crime. Então, esse indivíduo é um indivíduo abjeto, é um indivíduo que merece toda a repulsa da sociedade. E importante o senhor colocar esses pontos aqui, doutor Laércio. Afinal de contas, o senhor teve acesso a detalhes, inclusive, desse inquérito e esclarece para a gente toda essa situação. Eu queria que, mais uma vez, todos nós aqui, gente, fizéssemos esse exercício de vigiarmos uns aos outros, né? Eu acho que esse é o momento da sociedade parar, da opinião pública parar, das pessoas pararem e darem um tempo e olharem para o lado para saber se a sua vizinha precisa de socorro, se a sua amiga precisa de socorro, se a sua filha precisa de socorro, se a sua mãe precisa de socorro. Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem como porta-voz da notícia aqui de alertar todos vocês que estão nos acompanhando. Porque a gente está falando do 7º caso de feminicídio registrado no Distrito Federal só esse ano, doutor Laércio. É verdade, Kenzo, as autoridades precisam se movimentar. A prevenção passa, como você falou, por uma atitude social dos cidadãos em geral. Para você ter uma ideia, nesse caso concreto, uma amiga desta vítima chegou a alertá-la para que ela não fosse ao encontro desse monstro. Ele insistindo, não, entra aqui no carro, vamos só conversar. E uma amiga dela ainda tentou, como uma última cartada ali, convencê-la a não ir ao encontro desse indivíduo. Então é papel da sociedade, das escolas, das igrejas, do Estado, fazer um trabalho sério de prevenção no aspecto educativo, para que as vítimas não tenham qualquer contato, qualquer proximidade com indivíduos de conduta violenta. E a frieza desse homem chama a atenção pelo fato dele ter tirado a vida da ex-companheira e ter seguido com o corpo dessa vítima dentro do próprio carro até a delegacia e durante esse percurso fez várias ligações, ligou para o filho, ligou para uma outra mulher, ligou para um outro homem achando que havia alguma relação entre eles ali, mas da frieza e o quanto que ele calculou tudo isso também, com certeza deve estar nos autos desse inquérito exatamente para que a justiça seja colocada em vigor de fato e esse homem permaneça preso durante muito tempo, doutor Laércio. A gente, claro, daqui a pouco volta a falar sobre outros assuntos de segurança pública. Eu peço para que o senhor aguarde rapidamente aí, preciso girar com outras notícias aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar, doutor Laércio.